Fotógrafo e fotógrafa, tudo bem? Cansado, cansada de ter que ficar comprando fundos fotográficos de cores diferentes para deixar as suas fotos sempre com aquele ar de renovada, com cores diferentes, combinando a coloração do figurino do seu cliente, da sua cliente, com o fundo, ou a cliente pedindo, eu queria um azul, eu queria um fundo rosa, eu queria um fundo vermelho, e você pensando, vou eu lá gastar mais dinheiro com fundos fotográficos. Acabou o seu problema. Vou te mostrar de uma maneira muito fácil, bem rápida mesmo, para trocar coloração dos fundos da sua foto. Obviamente, o jeito mais fácil de fazer essa mudança de coloração de fundo é utilizando fundo branco. Se você utiliza qualquer outra cor de fundo e quer usar essa técnica que eu vou mostrar para você, use o fundo branco, porque o branco ele é muito mais fácil de você alterar a coloração dele. E quando você usa um fundo preto, um fundo cinza ou qualquer outra cor, fica um pouco mais difícil porque a cor vai acabar interagindo com a cor que está no fundo, o preto vai acabar ficando um pouco falso porque não aparece tanta sombra, você não tem volume, e o branco, por admitir tonalidades diferentes de cor, fica muito mais fácil. Então, segura a vinheta que eu vou te mostrar já! Bom, vamos lá então, sem enrolação, direto aqui para o Photoshop. Estou com essa foto aberta, essa modelo maravilhosa que é a Samantha. Tá aí o arroba dela, quiser conhecer um pouquinho o trabalho dela. Ela é muito, muito gente boa, uma super modelo, e a gente fez essas fotos com fundo branco. E eu peguei exatamente essa por ter a sombra e mostrar para você que a sombra não é um problema para você alterar a cor do fundo. Tá? A gente tem uma técnica de mesclagem aqui no Photoshop que a gente consegue fazer com que a sombra continue aparecendo da mesma forma. Como eu falei, depois eu vou até fazer uma foto no preto, vocês vão ver que não fica tão bom, dá para utilizar, mas não fica tão bom quanto o branco. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou selecionar o objeto, pode fazer da forma como você achar melhor. Eu prefiro utilizar na versão nova, 2023 do Photoshop, a ferramenta de seleção de objetos e trocar aqui a seleção de assunto para executar a seleção dele na nuvem. O resultado fica muito melhor. O Photoshop, ao invés de usar o processamento do seu computador para fazer isso, ele vai subir essa foto na nuvem, fazer a seleção do objeto e voltar a seleção para você. É bem rápido, não demora, você só tem que estar conectado na internet, mas dá uma diferença bem grande quando você está selecionando qualquer assunto. Então é só clicar aqui em selecionar assunto, ele vai processar agora, vendo, processando a imagem na nuvem, então ele está fazendo a seleção e veja que ele faz uma seleção muito bem feita, inclusive de fio de cabelo, de tudo mais, mas veja que nem tudo é perfeito. Ele pegou essa parte, desse detalhe do biquíni dela aqui, deixa eu pegar uma ferramenta laço aqui, e deixou fora da seleção. Então vou pegar o laço, segurar o shift aqui e adicionar isso à seleção. Pelo tom ser um pouco parecido com o fundo, ele acabou interpretando que aquilo não era da foto, né? Não era do objeto. Feita a seleção, simples. Vou pegar aqui, vou criar uma camada de ajuste de cor sólida, tá? Vou pegar uma cor aqui qualquer, e eu não quero nela, quero no fundo. Então eu vou clicar aqui na máscara, vou dar um Ctrl I para inverter essa seleção. Veja que ao fazer isso, a sombra dela desapareceu, e aí fica esse fundo liso, né? O que eu costumo chamar de fundo chapado. Eu não gosto disso, não fica natural. Mas é bem simples. Com essa camada que a gente criou selecionada, eu venho aqui no modo de mesclagem e mudo para multiplicação, tá? Opa! Tá vendo? O Photoshop entende a sombra e continua a projeção da sombra. Então eu já tenho agora um fundo vermelho. E aí eu quero outra cor. O cliente não gostou do vermelho, ele queria azul, sei lá, rosa, a cor que você quiser. Feito isso, é só dar 2 cliques aqui na camada de ajuste de cor, aí abrir o seletor de cores e aqui você muda, para o tom que você quiser. O cliente queria um tom mais rosado, puxado para o roxo. Ótimo, dá ok, tá feito. Não, ele quer também a mesma foto com fundo azul. É só você trocar, Você vai fazer a seleção da cor do fundo que você quiser. Até mesmo se você não tem fundo cinza e quer utilizar um fundo cinza nas suas fotos, fique à vontade para fazer a alteração da cor que você quiser e entregar fotos diferentes usando só o fundo branco que você tem e vai criar diversas cores de fundo aí, combinando com o figurino, combinando com a paleta de cores do seu cliente. E como eu falei para vocês, quando eu tenho uma foto
que o fundo é preto, tá? Eu usei essa foto no nosso último vídeo, se você não viu, dá uma conferida depois de terminar esse aqui. Dá para fazer a mesma coisa, porém não fica tão natural, porque o preto, por não ter sombra nem nada, ele acaba ficando aquele fundo chapado. Mas é a mesma coisa, ó. Ferramenta de seleção de objeto, vou mudar aqui para seleção em nuvem, clicar em selecionar, ele vai fazer a análise, vai selecionar para mim o objeto em questão, vou só verificar se ele não deixou nada fora, ó, deixou um pedacinho do cabelo dela ali fora, mas tá bom, né? Tá bem selecionado. Crio então a camada de cor sólida, né? Escolho uma cor ali, inverto da maneira como a gente fez anteriormente, faço a inversão aqui da camada. Para inverter a camada, clico aqui na máscara, Ctrl I, vou inverter ela, e aí, mesmo que eu mude aqui para multiplicação, ó, ele não vai funcionar porque é cor preta. Eu posso usar agora a divisão, por ser preto, mas mesmo assim, fica bem falso ao meu ver. Lógico que se eu alterar um pouco, deixar uma cor um pouco mais escura, né, mudar ali para o cinza, algo desse tipo, mas ele não cria aquela naturalidade. O que eu posso fazer para criar uma naturalidade maior é o seguinte, é fazer a seleção de novo do objeto aqui, tá, conforme a gente fez anteriormente. Então eu seleciono o assunto e eu crio simplesmente uma camada desse assunto. Tá? Como? Dou um Ctrl J, o que ele vai criar aqui para mim, ó, é somente o assunto, porém sem fundo, totalmente transparente. E aí nessa camada aqui, que está o objeto, tá? Eu trago ela para cima, veja que não vai alterar nada, tá? Ele fez uma alteração ali de cabelo, ó, mas bem suave, eu posso até consertar, vindo aqui em selecionar e mascarar, dando um refinar na borda, não tem necessidade. E aí eu venho aqui e crio uma sombra projetada da modelo. Então eu vou colocar a sombra aqui um pouquinho mais longe dela, tá? Fazer os ajustes aqui da sombra, expansão dela, crio um tamanho um pouco maior para dar uma diferenciada ali do fundo e tiro um pouquinho a opacidade para não ficar tão visível, tá? Aí, ó, perfeito. Tá? Então eu consigo criar uma profundidade de leve ali, ó, mas como eu falei, não fica tão natural quanto ficou do fundo branco, mas eu posso vir aqui agora e alterar para a cor que eu quiser aqui também no fundo, tá? E utilizar até mesmo lá, como eu falei, o fundo cinza, se é o que você gosta e não tem o fundo cinza aí, você pode utilizar ele. Mas se você já faz a foto com a intenção de alterar o fundo, usa o fundo branco, que o resultado vai ser muito melhor, vai ser muito mais realista do que você utilizar qualquer outra cor de fundo. Pega essa dica, tem alguma dúvida, manda aqui nos comentários que eu vou responder para você. E se você tem algum amigo fotógrafo que sofre com o mesmo problema aí, já encaminha, compartilha esse vídeo para que ele aprenda e saiba como utilizar as técnicas de edição do Photoshop para mudar a tonalidade do fundo fotográfico que você utiliza. E a gente se vê então próximo Por Trás da Lente.